Nesse primeiro episódio dos 5 passos para mudar sua vida, nós vamos repensar a forma como nós nos vemos. Em uma sociedade que está correndo tanto, todo fim de ano a gente tenta pensar em coisas que a gente vai fazer no ano que vem. Só que como é que a gente faz para essas coisas acontecerem? Porque ao longo do ano, muitos desses planos, muitos desses projetos, muitos desses sonhos que a gente coloca tanto peso ali no dia 31 de dezembro, acabam se perdendo no meio do caminho. E o próximo 31 de dezembro vai ser cheio desses mesmos sonhos. Só que a gente quer ter um 2022 produtivo, efetivo, um 2022 onde esses sonhos possam encontrar caminho para se realizar. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente precisa, na verdade, repensar. Repensar a forma como a gente se vê. E para falar comigo sobre esse assunto está aqui o meu amigo, Dr. Augusto Vaz, psicólogo. Augusto, obrigado por aceitar o nosso convite para discutir algo tão importante quanto essa necessidade de se repensar. Gratidão e honra toda minha. Privilégio grande para mim estar aqui com vocês. Augusto, eu queria começar pensando um pouquinho fora dessa caixinha do repensar. Uma das coisas que a gente busca, todo mundo busca o tempo todo, é a felicidade, né? A gente não cria planos no final do ano para ter um ano triste. A gente cria planos no final do ano para ter um ano feliz. Mas o que é felicidade? Eu quero começar dizendo que, para mim, um dos grandes equívocos é essa busca desenfreada da felicidade, né? A gente torna a felicidade um alvo como se eu não tiver, eu não vou conseguir viver legal. Na verdade, o que eu entendo é que a gente tem que viver buscando bem-estar. Né? Felicidade é uma construção nossa. Né? Porque o que é felicidade para você não é para mim. Pode não ser para muitas pessoas e pode ser só para mim aquilo ser felicidade. Então, a felicidade é uma construção, é uma somatória de momentos, de realizações felizes que chegam para mim, bem-sucedidos, que chegam para mim e eu me sinto bem com a sensação próxima a uma plenitude. Doutor Augusto, nossa proposta é repensar como a gente se vê. Repensar nossos projetos, repensar aquilo que a gente tem diante da gente e pensar em tudo aquilo que a gente já construiu e de repente a gente precisa realmente olhar para aquilo com os olhos um pouco diferentes. Muitas vezes, olhos um pouco mais generosos com a gente mesmo, outras vezes, olhos um pouco mais duros, mas esse repensar é necessário. Como é que a gente consegue puxar esse caminho? Porque ao longo de um ano, vamos dizer assim, a gente tem um planejamento, a gente tem sonhos, a gente quer ter uma outra vida quando chegar lá no final. Mas tem todo esse processo, e esse processo passa principalmente por dentro da gente. Como a gente estava conversando antes, nenhuma mudança começa do lado de fora, ela começa por dentro, né? As pessoas, quando me perguntam isso, a maioria delas estão esperando uma resposta, como se eu dissesse assim, tcharam, eu tirei daqui de dentro esta é a caixa de Pandora, vamos abrir. Isso, Sabe o que é que eu entendo, João? É que ninguém vai a lugar nenhum se não souber para onde está indo. Se eu quero ir para Recife e eu pegar a estrada para São Luís do Maranhão, eu não chego em Recife nunca. Eu vou ter que redirecionar. Não há como sua vida dar certo, você ser feliz, ser pleno, seja como você queira chamar, se você não se conhece. Quando um ser humano não se conhece, ele vai fazer tudo o que as outras pessoas querem, menos o que ele deseja. Porque quando eu não me conheço, eu dou às outras pessoas a grande oportunidade de conduzir minha vida, inclusive de fazer por mim o que eu deveria fazer e de pensar por mim. Quando alguém começa a pensar por mim, eu virei um fantoche. Eu não sou mais protagonista da minha história. Eu sou coadjuvante na história de outra pessoa. Às vezes nem coadjuvante eu vou ser. Às vezes eu vou ser somente aquele ator que passa assim. Figurante. Né? Então, para mim, o primeiro passo é você se conhecer. E como é que a gente se conhece? Não é um processo fácil. Não, mas também não é difícil. Mas muito tempo atrás eu li um livro de Hermann Hesse chamado Demian. E tem uma frase que é muito definitiva e muito definidora nesse livro.
o caminho mais longo que um homem faz é em direção a si mesmo. Sim. É o caminho mais longo, mais doloroso, mais penoso, porque se descobrir não é algo fácil. Mas também é o mais fascinante e o mais libertador. Ele é mais longo e mais doloroso quando a gente começa, mas depois ele se torna o mais fácil e o mais libertador e o que promove o que todo mundo precisa, que é a independência e a autonomia. Né? Porque você viver uma vida com medo do que o outro está pensando, com medo de se alguém te demitir, com medo do que... Isso não é vida, isso é prisão. É você estar preso, você se prende e entrega a chave para outra pessoa. Então o autoconhecimento, você se conhecer, primeira coisa que você tem que fazer é você conhecer suas emoções. A maioria das pessoas infelizes, prostradas, é porque elas não sabem como é que elas se emocionam. Elas não sabem conduzir sua tristeza. Elas não sabem usufruir o que é bom na tristeza. Tristeza traz muita coisa boa. A gente acha que só há alegria. Né? Quem assiste o filme divertidamente fica com raiva da tristezinha o filme inteiro. No final a gente percebe que ela tinha razão em muitas coisas. Então, como é que a gente fica quando a gente está com raiva? Quais as reações que a gente tem? Isso! Como é que você trata as pessoas quando você está com raiva? A raiva é tua. O que é que a outra pessoa tem a ver com isso? Então, quando eu não sei o beabá, como é que eu posso escrever inconstitucionalissimamente se eu primeiro não aprender as vogais, não aprender o som de uma vogal com uma consoante? Todo ser humano precisa passar pela alfabetização emocional, que é você conhecer suas 5 emoções primárias: medo, alegria, raiva, tristeza e afeto. Você percebe que as pessoas ficam reclamando porque meu pai não me deu afeto, porque minha mãe não me deu carinho. Mas se você parar para pensar, o que é que você está fazendo com isso? A partir do momento, tudo bem, teus pais erraram, teus pais deram o máximo que podiam, mas isso não foi suficiente para você. Mas depois que tu ficou adulto, o que é que tu fez com isso? Porque a partir do momento que tu fica adulto, é responsabilidade tua. Tu vai decidir ficar chorando pelo que teu pai ou tua mãe ou pessoas fizeram, ou tu vai decidir agora ser protagonista da tua vida, trabalhar as tuas emoções e ser um adulto emocionalmente estabilizado. E responsável pelo que você sente. De quem é essa responsabilidade? Vai ser eternamente do teu pai. Tu tá com 60 anos dizendo, porque meu pai não me amou. Tá, mas você não se amou? Você tem o poder agora de se amar. Eu sei que isso não é fácil. Mas também dizer que isso não é fácil e você passar uma existência toda à mercê do que uma pessoa fez. Então, não dá certo. Conhecer suas emoções é o fundamental. Porque você só consegue repensar se você se conhecer. Repensar como a gente se vê, então, também passa pelo autoconhecimento. E quando ele passa pelo autoconhecimento, acaba se tornando uma autodescoberta profunda e uma verdadeira transformação. É uma das coisas mais fascinantes que eu amo a minha profissão, viu? Porque as pessoas sempre dizem assim, ser psicólogo é duro, você escuta muita coisa, você carrega... É verdade, a psicologia, o exercício da psicologia clínica, a gente se defronta com muitas dores emocionais das pessoas, isso é um desafio muito grande, mas também, João, a gente tem um privilégio muito grande que é ver pessoas chegarem no nosso consultório um casulo e saírem borboletas lindas, sabe? Eu tenho experiências de pessoas que chegaram no consultório definhadas, cabisbaixas, não conseguiam olhar e saíram pessoas independentes, autônomas, donas da sua própria vida. Eu entendo essas pessoas como pessoas corajosas que decidiram passar por um momento de reformulação, mas semana passada eu estava conversando com um ex-paciente meu que fazia uns 8 anos que eu não tinha notícia dele, e ele me mandou um e-mail. Augusto, esse e-mail ainda é teu? E e eu passei meu zap para ele, a gente conversando, e ele me disse assim, faz 8 anos que a gente não se vê, e quando eu me dei conta, já faziam 8 anos que a gente não se via. Isso para mim é um privilégio, porque 8 anos que ele não precisa, 8 anos que ele é autônomo, 8 anos que ele vive. E o seu trabalho resultou em uma transformação. Né? E a disposição dele a aceitar tudo isso. E eu disse, como é que você está? E ele começou a narrar como é que ele estava. E ele dizia, eu aprendi a enfrentar minhas dores. As minhas dores não me assustam mais. Eu não corro mais dos problemas, eu enfrento eles e resolvo eles.
E aquilo foi me dando uma emoção, rapaz, de eu ver que uma pessoa que chegou no meu consultório extremamente dependente, não fazia nada sem perguntar para papai e para mamãe. Eu estou falando de um homem de 40 anos quando ele chegou no meu consultório. Não conseguia casar, não conseguia namorar, porque precisava perguntar a papai e a mamãe o que é que tinha que fazer. Imagina um homem de 40 anos. E esse homem tomou, e ele me dizendo, casei, tenho um filho, minha esposa está esperando o outro, porque o sonho da vida dele, um dos sonhos dele era formar uma família. Mas um dia ele disse, eu só formo uma família quando eu puder ser família comigo. E ele foi procurar Ele entendeu que ele precisava repensar quem ele era. E ele entendeu que ele não conseguia fazer isso sozinho, porque ele se dizia, eu sou muito covarde. E ele chegou no consultório dizendo assim, eu quero trabalhar esta minha covardia. Ele sabia o que ele precisava. Isso é preciso ser muito corajoso. Eu disse para ele, rapaz, tu te acha covarde tendo coragem? Ele dizia, foi a única coragem que eu tive na minha vida, foi de dizer, vou procurar ajuda. Todos precisamos de ajuda. Isso é repensar a vida, né? Tem que começar de algum lugar. Então, pedir ajuda é a maior grandeza que a gente pode ter. A conversa foi ótima. Dr. Augusto Vaz, muito obrigado. O @ do Dr. Augusto Vaz é @psicólogo Augusto Vaz. Vai lá, conversa com ele, os vídeos são ótimos. Todo dia eu recebo uma atualização que realmente faz muito bem para a minha vida. Doutor, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. João, a gratidão é toda minha. Eu acho essa ideia de vocês de chamar a gente para uma roda de conversa, né, fantástica, porque as pessoas ficam muitas vezes discutindo sobre temas importantíssimos e profundos e esquecem de que as coisas começam pela base. Repensar a vida e ter passos para repensar essa vida é fantástico. Gratidão, honrado por estar aqui. É isso, a gente que agradece. Essa discussão pode continuar, tanto com o Dr. Augusto Vaz lá no Instagram dele, quanto também nas nossas redes sociais. Você pode ir no YouTube, o Dr. Play, você procura a gente lá, e no vídeo você pode fazer seus comentários. Qual é o primeiro passo que você está fazendo, qual é o primeiro passo que você está tomando para transformar a sua vida nesse 2022? Pode ir também no nosso Instagram, é o drplay.tv, conversa com a gente por lá também, e no nosso site, o drplay.tv.br. Dr. Play, seu guia de saúde na web. Até a próxima.